Também está na pauta do Supremo, uma das discussões mais importantes para o direito de defesa dos últimos anos, né? O plenário da Corte vai debater os pressupostos para a prisão preventiva. A gente explica aqui, olha só, o caso em análise será do ex-ministro petista Antônio Palocci. A defesa dele entrou com habeas corpus contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve sua prisão preventiva. O STJ seguiu as cortes anteriores e entendeu que o decreto foi devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Os advogados do ex-ministro questionaram, né, se isso e sustentam, né, se não estariam presentes no caso os requisitos para a chamada prisão preventiva. O relator é o ministro Edson Fachin, que, ao negar a liminar em maio desse ano, decidiu submeter o julgamento do mérito de habeas corpus ao plenário da Câmara. Andreas, eu começo esse tema com você. A defesa do Palocci tem razão em reclamar desse caso? Você acha que essa garantia de ordem pública é algo amplo demais? Como é que você vê essa questão? Patrick, a defesa sempre tem razão em reclamar, é o papel dela, né? Então, que reclame, né? Que faça as engrenagens judiciais correrem. Não vou ficar questionando o papel da defesa do Antônio Palocci. A gente já falou e tem uma discussão importante e é preciso ter serenidade para tratar a respeito. Porque também há aí um componente objetivo que é a parada delação premiada de Antônio Palocci, né? Então, eu já falei aqui algumas vezes, me incomoda que algumas prisões preventivas sejam usadas como forma de pressionar aquele elemento preso, o sujeito preso, a delatar, tá? Então, vejam, há uma expectativa imensa pela delação do Antônio Palocci, talvez seja aquela pela qual haja maior expectativa. A concessão de habeas corpus ao Antônio Palocci significaria matar essa delação. Então vocês vejam que tem uma implicação política objetiva às vésperas do ano eleitoral que interessa muito, por exemplo, ao Lula. Então a gente precisa ter clareza sobre o que está em jogo para além do meandro jurídico. Juridicamente falando, acho que ele não vai conseguir o habeas corpus, acho que o Supremo vai defender a posição e acho que a gente continuará tendo esse modelo de prisão preventiva como está agora em curso, eventualmente, aí é a minha opinião, eventualmente excessivo, eventualmente descabido. A ameaça à ordem pública, o Antônio Palocci ameaça a ordem pública, o Lula ameaça a ordem pública, o Jorge Pisciani ameaça a ordem pública. Nós sabemos do crime continuado que esses senhores, o Garotinho, né? Todos eles há exemplos, o Rio de Janeiro é exemplar nesse sentido, nessa cultura corruptiva. Os caras continuam delinquindo, mesmo investigados, mesmo eventualmente já punidos. Então, ameaça à ordem pública é isso, sim, é amplo, mas no caso do Antônio Palocci, considerando as suas consultorias, o modo como ele delinquiu repetidamente, vejam, ele caiu no governo Lula, voltou no governo Dilma, consultoria, aqui, lá, é evidente que ele ameaça a ordem pública. Mas tem que ver o seguinte, não nos esqueçamos da delação premiada do Palocci. Fala, Vera. A delação dele já está concluída, né? Ele já entregou os anexos, já fez aí tudo, já disse tudo que ele pretende entregar, ela está pendente de homologação. E para isso ela precisa ser encaminhada pela Procuradoria-Geral da República para o ministro Edson Fachin. E ela está emperrada lá no gabinete da Raquel Dodge. A informação que eu tenho é que ela recomendou que não haja pressa para se mandar novas delações ao Supremo Tribunal Federal. Ela recomendou aos procuradores que isso agora vai seguir um ritmo um pouco mais lento, que não vai fazer nada apressadamente. Então ela está nesse pé. Eu não acredito que a concessão do habeas corpus agora teria o condão de evitar que o Palocci falasse. Acho que ele já foi muito longe na demonstração de que ele vai falar. Ele primeiro já fez isso, já entregou os anexos oficialmente. Fez aquela carta aberta em que ele já dá uma boa pista de tudo que ele pretende entregar. Em depoimentos, já entregou também o Lula, disse que pretende revelar o esquema todo com a Odebrecht, outros esquemas. Então, eu acho que aí já é uma pasta de dente que saiu do tubo, não tem como voltar. Dito isso, o ministro Edson Fachin, pelo que eu apurei, Patrick, vai se deter no seu voto na questão mais abrangente
dos habeas corpus. Ele vai tratar disso. Quando que um habeas corpus pode ser apresentado sucessivamente em várias instâncias, se isso não é chicana da defesa, que mal apresentou um habeas corpus na primeira instância, já vai ao STJ e depois vai ao Supremo, e isso entope os gabinetes dos ministros. E ele vai também se deter sobre isso que o Andreasa está falando, que é o tempo de prisão preventiva alongada, como diria o ministro Gilmar Mendes, principalmente nesses casos da Lava Jato. Ele vai defender que existe uma demonização do Instituto da Prisão Preventiva, que ela é sim necessária em muitos casos, como se mostrou agora. Ele deve avocar aí casos recentes como o do Gedel, como o do próprio Sérgio Cabral, casos como desses de pessoas que estavam em domiciliar ou estavam dentro da cadeia e continuavam a cometer crimes, para dizer que a prisão preventiva é sim necessária para que se evite o crime continuado. No caso do Palocci, a gente sabe que tem dinheiro que ainda não apareceu, o juiz Sérgio Moro diz isso quando ele sustenta que ele permaneça preso, tem dinheiro ainda não localizado, tem muita coisa ainda a ser conhecida na cadeia de comando da quadrilha, então é por isso que ele defende que o ministro permaneça preso. Eu acho difícil que, uma vez levado ao plenário esse caso, o HC do Palocci seja concedido. Se fosse julgado só na segunda turma, como vinha acontecendo, teria uma boa chance dele sair. Com o caso remetido ao plenário, eu acho que ele vai continuar preso, o italiano. Madu. São várias questões que estão aí colocadas, mas a primeira eu só quero colocar, só quero mais uma vez, eu já falei aqui da minha inquietação, da minha preocupação com relação à delação aceitar a delação do ministro Palocci, do ex-ministro Palocci. Essa demora, né, e ainda mais esse fato da ministra Raquel Dodge dizer que não quer ter pressa com mais nenhuma homologação, me deixa cheio de preocupação. Eu não consigo entender a razão disso, né? Eu acho que só aumenta a apreensão e insegurança da sociedade. Com relação ao habeas corpus do Palocci, eu acredito que, claro, estando na alçada do pleno, é muito difícil, né? Dado esses vários buracos negros que existem aí a serem esclarecidos, e dado também o elevadíssimo nível de poder que ele tinha, e sabe lá, né, porque hoje a gente fica surpreso, né, o Sérgio Cabral, um montão de gente, mesmo na cadeia, ainda tem um poder danado, principalmente de movimentar dinheiro, né, de fazer pressões. Agora, eu acho realmente que a prisão preventiva é um instrumento importante, principalmente no Brasil de hoje em dia, porque ele não é só necessário, ele é pedagógico. Eu não vejo uma força, digamos assim, alguns dizem que é quase uma tortura, mas não, né? Pode ser, na verdade, só um argumento importante para que o meliante lá, o acusado, medite, né, sobre aquilo que fez e seja, digamos assim, esteja mais aberto, né, a entregar, né, os seus, como dizia a Dilma, os seus maus feitos. Eu acho que tem um caráter mais pedagógico, não vejo aí nenhuma tortura, nenhuma forçação de barra, não. Eu acho que tem ajudado mais que atrapalhado.